completa sobre esse fenômeno. Pesquisa e desenvolvimento. A principal razão pela qual o padrão de vida é mais elevado hoje que há um século é o avanço do conhecimento tecnológico. O telefone, o transitor, o computador e o motor de combustão interna estão entre as milhares de inovações que melhoraram a capacidade de produzir bens e serviços. Embora a maior parte dos avanços tecnológicos venha de pesquisas realizadas por empresas privadas e inventores individuais, há também um interesse público em promover esses esforços. Então, a pesquisa tecnológica, a pesquisa e o desenvolvimento, portanto, podem vir de agentes privados e podem vir também de agentes públicos. Em grande medida, o conhecimento é um bem público. Uma vez que alguém tenha uma ideia, esta entra para o conjunto de conhecimentos da sociedade e outras pessoas podem fazer livre uso delas. Então, o conhecimento acaba que é um bem público. É claro que, por exemplo, eu preciso comprar um livro para ter aquele conhecimento, mas a partir do momento em que eu compro que eu leio o livro, então, o único momento em que eu paguei por aquele bem que tecnicamente poderia ser considerado também privado, é na hora que eu compro o livro. Mas a partir do momento em que alguém lê aquele livro, aquele bem se torna público. Então, uma vez que alguém tenha uma ideia, esta entra para o conjunto de conhecimentos da sociedade e outras pessoas podem fazer livre uso dela. Da mesma forma que o governo tem um papel na oferta de bens públicos como a defesa nacional, o Estado também tem um papel a desempenhar no incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de novas tecnologias. Então, que fique claro aqui, rapidamente, de que as grandes pesquisas e o grande desenvolvimento tecnológico do que tange assim as tecnologias mais caras, todas sempre vêm do investimento do Estado. Por exemplo, a internet é um investimento do Estado americano. O lançamento de satélites ou o aprimoramento aeroespacial vem de investimentos públicos. E uma série de outras coisas que a gente poderia aqui pontuar, como, portanto, revelando que não há essa hipótese equivocada de achar que o Estado não tem que investir no desenvolvimento tecnológico. Países ricos, como o próprio livro do Menkiu vem mostrando aqui, que o próprio caso dos Estados Unidos revela que o investimento público, que o papel que o governo, que o Estado tem no investimento de longo prazo na tecnologia, na pesquisa e no desenvolvimento são fundamentais para que um país possa desfrutar também de um crescimento no longo prazo. Então veja, o governo norte-americano há tempos desempenha um papel importante na criação e disseminação do conhecimento tecnológico. Há um século, o governo patrocinava a pesquisa de métodos de produção agrícola e aconselhava os agricultores sobre como usar melhor a terra. Mais recentemente, o governo norte-americano, por meio da Força Aérea e da NASA, sustentou a pesquisa aeroespacial. Como resultado, os Estados Unidos tornaram-se líderes na produção de foguetes e aviões. O governo continua a incentivar o avanço do conhecimento com bolsas de pesquisa da National Science Foundation e da National Institutes of Health, além de deduções de impostos para as empresas que se dedicam à pesquisa e ao desenvolvimento. Então, claramente, uma discussão que surge no Brasil aí a partir agora de 2019 com o governo Bolsonaro é que tem que ser o Estado mínimo, reduz o investimento em educação, reduz o investimento em ciência, tecnologia e telecomunicações. Então isso é um equívoco, porque o Estado mais liberal do mundo, que é os Estados Unidos, eles fazem isso como uma política pública de longo prazo. Então, os gastos com pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos, podemos falar aí que eles já estão datados aí desde o começo do século XX. E podemos falar que, por exemplo, desde o começo dos anos 60, 60, 70, os Estados Unidos investem em pesquisa e desenvolvimento dessa tecnologia que hoje nós fazemos uso, ou seja, hardware, software, internet. Então, o Vale do Silício é um produto que nasce
a partir do investimento público, a partir do investimento do Estado, sobretudo investimentos em pesquisas de defesa, e é onde nasce o Vale do Silício lá, desde os anos 70, 60, você tem o investimento. Então, é o desenvolvimento de computadores, é o desenvolvimento de telecomunicação, é o desenvolvimento da telecomunicação móvel, é o desenvolvimento de satélites, é o desenvolvimento de softwares para poder você, enfim, gerenciar uma série de coisas e por aí vai. É o desenvolvimento de GPS e, enfim, você tem uma série de investimentos públicos que são feitos pelo país dito mais rico. Então, não tem por que o Brasil achar que ele não precisa fazer porque ele é um Estado liberal e ele tem que deixar isso para a iniciativa privada. A iniciativa privada, ela não vai fazer esses investimentos porque são investimentos arriscados. Outra maneira de a política governamental incentivar a pesquisa é por meio, portanto, de um sistema de patentes, que é um outro problema no Brasil, que o nosso sistema de patentes é um sistema demorado, com uma série de restrições que fazem, por exemplo, com que o inventor prefira ir para os Estados Unidos ou para a Europa patentear a sua invenção em outro país. Então veja, quando uma pessoa, uma empresa inventa um novo produto, como uma nova droga, por exemplo, o inventor pode solicitar uma patente. Se o produto for considerado realmente original, o governo concede a patente que dá ao inventor o direito exclusivo de fabricação do produto por um número determinado de anos. Em essência, a patente dá ao inventor direito de propriedade sobre a sua invenção, tornando, portanto, a nova ideia um bem privado em vez de um bem público. Então, eu invento algo e vou poder desfrutar desta invenção durante um determinado período de tempo para que eu possa lucrar e, em última instância, reaver o meu investimento. Então, ao permitir que os investidores lucrem com seus inventos, ainda que temporariamente, o sistema de patentes aumenta o incentivo para que indivíduos e empresas se dediquem à pesquisa. Se você tiver uma invenção que rapidamente se torna um bem público, você não vai ter incentivo à invenção. Aí só o Estado poderá fazer esse investimento, porque aí ele investe para que essa invenção se torne